De agradecer desde já a presença do pastor Adair, os irmãos que vieram com ele lá de Monte Alto, né? Sejam bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia em Provérbios 3. Provérbios 3, 5 e 6. Eu sempre reflito nesse versículo, né? Que é um versículo que nós temos que verdadeiramente ter conosco. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Outras versões, em sua própria sabedoria. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio nos seus próprios olhos, mas tema ao Senhor e se afaste do mal. Amém? Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, como diz, ó Deus, neste versículo, ó Pai, Senhor, que nós não venhamos, ó Deus, guardar os nossos entendimentos, ó Deus, no nosso coração, mas que nós venhamos guardar, ó Deus, de acordo à Tua vontade, com a sabedoria que vem do alto céus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, cada irmão, ó Deus, que está aqui nessa tarde, ó Deus, que venha receber, ó Deus, a palavra que o Senhor preparou, ó Deus, para as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Espírito Santo de Deus, seja conosco, Senhor, no momento do louvor, ó Pai, através da sua palavra, em todo momento, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, estar com o coração aberto, ó Deus, não guardar em nós nada de nós mesmos, Senhor, mas que o seu Espírito Santo, ó Deus, venha falar, ó Deus, através da sua palavra conosco, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor e a palavra está com o ministro louvor, amém? Amém, boa tarde, a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar em pé? Vocês são todos fortes, animados aí, então nós vamos nos colocar em pé, vamos louvar o Senhor. Quando o pastor lia sobre não nos prender aos nossos próprios entendimentos, esse primeiro louvor, ele fala exatamente isso. O povo de Israel, quando eles estavam fazendo a travessia para a terra prometida, muitos deles que se prendiam aos seus próprios entendimentos. E muitos não chegaram até a terra prometida. Por quê? Porque eles ficaram presos aos seus próprios entendimentos. Se eles tivessem então somente ouvido a voz de Deus, né, se atentado para que Deus dizia a eles, olha, vai, prossiga, eu estou com vocês, eles não teriam se perdido, eles não teriam se cumbido no meio daquela travessia. Então, queridos, que a gente venha guardar isso no nosso coração. Às vezes nós nos perdemos, né? Por quê? Porque nós achamos o nosso jeito. É isso e pronto, acabou. A vida inteira eu fiz assim, não vai ser agora que vai ser diferente. Mas de repente o Senhor está dizendo para a gente hoje, é diferente. Faça diferente. Pô, mas eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Mas de repente você está ouvindo uma voz do céu dizendo para você, mas hoje eu quero que a minha voz te guie. Eu quero que a minha voz fale ao teu coração. Eu quero que a minha voz faça um diferencial na tua vida. E que isso seja, que o teu coração seja esse. Senhor, que a tua voz prevaleça na minha. Que o teu som prevaleça nos meus ouvidos. Que o teu som, Senhor, prevaleça no meu coração. No nome de Jesus. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Amém? Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado
cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Mais uma vez, Moisés, Moisés, do seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, as águas vão se abrir. Mais uma, Moisés, Moisés, do seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado. Livre, livre, sou livre. Livre, sou livre. Eu sou livre. Deixa meu povo ir, Faraó. Deixa meu povo ir. Mais uma vez. Deixa meu povo ir, Faraó. Deixa meu povo ir. Você é livre em nome de Jesus. Aleluia! Vai aplaudindo o nome do Senhor. Aleluias! Sabe o que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz assim: olha, eu criei, por isso que eu falei. Amém? Então, queridos, nós acabamos de declarar: Senhor, eu sou livre em nome de Jesus. Então, o que você está fazendo? Você está crendo nesta palavra e você está professando. Eu creio e é por isso que eu falo. Em nome de Jesus, eu sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus, a voz do Espírito Santo está sobre a minha vida. Eu creio que a abundante graça do Senhor é derramada sobre mim. Queridos, sabe por que nós estamos aqui? Porque foi uma graça do Senhor sobre nós. A graça do Senhor veio sobre nós. Essa graça veio e disse assim: ó, vai, pode ir, eu estou com você. Viva esse dia. E talvez você fale: olha, só Deus sabe como eu vivi esse dia. Glória a Deus, você viveu sobre a graça. E é onde a gente tem que estar, debaixo da graça. Amém, aleluia. Vem comigo assim, ó. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o
sacerdócio. Queridos, que preciosidade é essa? O Senhor não confiou em você qualquer, mas o Senhor diz a você: você é o sacerdócio da sua casa, você é o sacerdócio dessa terra. Aleluia! Você faz parte desse sacerdócio. Por isso engrandeça ao Senhor. Eu conversava com uma mãe de um amiguinho do João e ela disse assim, uma palavra tão interessante, ela disse assim: Aline, que bom, isso só virou uma história, porque passou, né? E aquilo me chamou a atenção. Realmente, existem coisas na nossa vida, queridos, que é uma história. Eu acredito que se nós passássemos aqui com os microfones, todo mundo falaria uma história de algo da tua infância, da tua juventude, da tua vida. Talvez até pouco tempo atrás você falava: meu Deus, era uma coisa atrapalhada, mas foi uma história, né? Eu conversava com o irmão Hércules e ali ele contava um pouquinho da sua história de vida, né? De tudo que ele passou, uma história, né? Algumas coisas até, né, difíceis ali que envolveu o seu físico, mas hoje ele fala: pastora, foi uma história, passou. E a minha vida continua. Então, queridos, quando a gente está com Jesus, é isso, a gente não tem amnésia. Então a gente lembra, aconteceu, teve uma história, mas eu posso dizer que passou, porque o Senhor esteve comigo. Eu fui sustentada pelo Senhor, a graça foi derramada sobre a minha vida, e Deus tem sido Deus em todas as ocasiões. Deus tem sido Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nós podemos ver Deus, e é isso que o Senhor fala para a gente nessa tarde, que você possa enxergar Deus em todas as circunstâncias da tua vida. Talvez você esteja aí tendo tantas coisas para resolver na tua casa, tantas coisas para você fazer, e talvez está pesado a responsabilidade. Eu acredito, eu lembro que quando nós tivemos o segundo filho, né, e eu estava grávida, e um dia o Edgar é um menino que dorme, gente, dorme que dá gosto, dorme e ronca que dá gosto. E aí um dia eu acordei, ele estava acordado. Eu falei: nossa, mas você está acordado, você dorme bem? E ele disse assim: eu não queria te falar nada, mas eu estou ficando preocupado, porque agora são 2 para criar, 2 para sustentar, né, para a gente dar o melhor, e não é fácil não. Isso tem tirado um pouquinho o meu sossego, ele fez. Mas, né, eu falei: amor, nós vamos orar, e Deus, se Deus deu, Ele vai cuidar, Ele vai fazer, Ele vai prover. Mas aquilo, o Senhor me fez entender a responsabilidade de um homem de uma casa, né? E talvez você não tenha filhos ainda, ou talvez você ainda não casou, mas já vem um peso sobre você de homem, de sustentabilidade, de fazer, de acontecer, né? Que isso é um papel seu. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, né? Deus é Deus, e Ele vai cuidar de você. Por isso, assim como nós como mulheres, o Senhor sempre nos ensina a não tirar a coroa da nossa cabeça. O Espírito Santo de Deus, Ele fala para dizer a vocês nessa tarde: não deixa a coroa cair da tua cabeça, não. Quando você nasceu, filho amado do Senhor, e o médico disse: é um menino para sua mãe ou para sua genitora, eu não sei como que você chegou até aqui, alguns através da mãe, outros através de uma genitora, porque foi criado com uma mãe de coração, não sei,
Mas aí, naquele momento, o Senhor colocava uma coroa na tua cabeça. E essa coroa fazia parte de um sacerdócio do Senhor. E Ele dizia a você: olha, você é um sacerdote nesta terra. Então não abaixe a tua cabeça. Eu não estou dizendo que você tem que se vangloriar, não. Mas eu estou dizendo para você levantar a cabeça. Porque tudo quanto está para você cuidar, todas as responsabilidades da tua casa, o Senhor é aquele que vai te sustentar. O Senhor é aquele que vai cuidar de você. O Senhor é aquele que vai prover. E o Senhor é aquele que vai te dar estratégia. Por isso, eu sei que você é homem, que você é macho, mas diante do Senhor, você é filho. A sociedade diz: vai, seja homem, seja macho. E eu vou dizer para você nessa tardezinha: seja filho amado de Jesus. Porque o filho está sempre apto a ouvir o seu pai. Então talvez a vida inteira você ouviu das pessoas: você tem que ser macho. E agora vem o Senhor dizendo pra gente nessa tardezinha: seja meu filho, porque eu vou te conduzir nesta terra da melhor maneira. Amém? No nome de Jesus, aleluias. Todas as circunstâncias. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, Deus Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Era só o técnico, mas o Senhor está te ensinando, o Senhor está nos ensinando a juntar mais o espiritual como filhos amados. Confia nele, adore o Senhor, adore de todo o teu coração. Aleluia.
adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Tem um irmão precioso aí do seu lado, toca nele nesse momento. Queridos, há uma presença tão especial neste lugar. Há uma presença tão especial neste lugar. Há uma presença tão especial do Espírito Santo. Você pode dar honra e glória ao Senhor. Você pode adorar. Você pode engrandecer aquele que é digno de honra. Vai dando glória, glória, glória. Esqueça de tudo agora. E deixa o Senhor restaurar as pedras do seu sacerdócio. Deixa o Senhor restaurar o teu interior. Deixa o Senhor fortalecer a tua alma. Deixa o Espírito Santo tirar todo o enfado. Deixa o Espírito Santo de Deus aliviar essas cargas que estavam sobre os seus ombros. A glória do Senhor está aqui, a presença do Senhor está aqui. Há uma unção especial derramada sobre você. Você foi escolhido a dedo para estar aqui. Você ouviu a voz. Por mais que vieram outras propostas, mas você entendeu que o Senhor tinha algo a falar no teu coração nessa tarde. E você venceu todas as propostas. E você está aqui. E o Espírito Santo fala. A glória do Senhor fala. Oh, Espírito Santo, Ele vai vir, Ele vai buscar. E você, que estejamos preparados para esse dia. Oh, oh, Espírito Santo, Contigo estarei. oh, aleluias, para todos sempre. É por isso que nós estamos aqui. Você não está jogando bola, você não está jogando baralho. Você está na casa do Senhor. Você não foi no churrasco. Você veio ser cheio da presença. Oh, oh, aleluias. Oh, oh, Espírito Santo, obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Oh, aleluias. A palavra está com o pastor, amém, aleluias. Vai aplaudindo o nome do Senhor. Aleluias. Verdadeiramente, né, se a gente olhar para esse louvor, né, se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Existem momentos que bate um desespero, né? E quando bate esse desespero, nós temos que declarar que Ele é Deus. Aí sim que nós temos que declarar que Ele é Deus. Aí sim que nós temos que falar, Ele é Deus, né? E sem nenhuma demora, gostaria de convidar o pastor Odair para estar trazendo a palavra para a gente, em nome de Jesus. Pastor Odair, da 4ª Igreja de Monte Alto. Esse pastorzão abençoado. Glória a Deus. Boa tarde a todos, né? Paz seja convosco. Olha, muito obrigado a pastor Edgar, a pastora, por nos honrar com essa oportunidade. Eu já preguei, acho que já estive em quase todas as igrejas da região ministrando. E hoje eu tenho o prazer de poder estar aqui pela primeira vez.
Então, para mim, assim, é muita gratidão a Deus pelas vossas vidas. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Viu? Um abraço da Quarta Igreja para todos vocês, em nome de Jesus. Está ali o Val, está aqui o Clériston, que são membros lá da igreja. E eu estou no caminho, toco o celular. Pastor, passa o endereço que nós estamos chegando. Falei, amém. E só não veio mais pessoas, porque está tendo um evento dos homens lá também. Eles foram para a praça lá hoje. Senão, com certeza, a gente via alguns carros para cá, né? Com certeza. Tá? Mas que bom que vocês vieram, viu? Glória a Deus por isso. Eu já quero pregar a palavra já, em nome de Jesus. E glória a Deus, a presença do Senhor aqui é notória, né? A gente sente a presença do Senhor. E que maravilha, irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Isso é maravilhoso em nome de Jesus. Eu vou ler aqui em São Lucas, capítulo 17. Verso 11. Não é o tema central da mensagem, mas quero fazer um comentário pertinente aqui. São Lucas, capítulo 17, verso 11. Glória a Deus. Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Verso 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, não é, curados. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. Respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos, os curados? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pode sentar, por gentileza. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que fala mais de forma clara sobre Jesus, sobre o ministério dele, vai nos mostrar o Senhor Jesus sendo procurado por muitas pessoas. Muitas pessoas procuravam o Senhor, pessoas que queriam ser libertas de espíritos maus, como aquela mulher Sirofenício, que procurou a ele porque a filha, segundo a própria narrativa dela, estava endemoniada, a moça, a menina, não é? Jesus, ele foi procurado por aquela mulher do fluxo de sangue, não é? Que também foi até ele com o intuito de ser curado. Há passagens que mostram até as pessoas procurando Jesus, inclusive até por questões jurídicas, pertinente à repartição de herança, né? E nós lemos um texto aqui, que Jesus, ele foi procurado por 10 leprosos, 10 homens que estavam condenados. Os 10, na verdade, estavam morrendo, não é? E como leprosos, tinha toda um comportamento que eles rigorosamente precisavam ter segundo a lei, não é? Porque o texto bíblico diz que eles pararam de longe e clamaram ao Senhor Jesus. Por que pararam de longe? Porque eles não podiam, segundo a própria lei, eles não podiam viver em sociedade. Eram pessoas excluídas, eram pessoas que clinicamente estavam desenganadas. A lepra, uma doença contagiosa,
eles eram vistos como pessoas que foram amaldiçoadas, não é? E automaticamente estavam excluídos do convívio da sua própria família, enfim, da sociedade. Não restavam para ele esperança, a não ser Jesus. E quando eles vão até o Senhor Jesus e param de longe, e pedem, e clamam ao Senhor, Jesus então liberou uma palavra para eles. Diga graças a Deus. Jesus simplesmente liberou uma palavra, não colocou a mão, não falou, olha, vai lá se mostrar para o sacerdote, para cumprir a lei, né? E é maravilhoso que quando Jesus liberou essa palavra, não teve nenhum ritual. Jesus liberou a palavra, porque é a palavra que resolve. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, na oração sacerdotal dele, em João 17, ele diz, Pai, a tua palavra é a verdade. Então, quando a palavra é liberada, meu irmão, milagres são liberados. A bênção de Deus está sendo liberada. A palavra liberada, o favor de Deus está sendo liberado. Por isso que lá em Isaías 55, a partir do 8, diz que a palavra que sai da boca do Senhor, que é liberada pelo Senhor, ela não volta vazia. E uma outra característica é que Deus não deixa ela cair por terra, não é? Ela se cumpre. Números 23, 19, o Senhor diz assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra de Deus é fantástica. Quando eles vai mostrar aos sacerdotes, os 10 em submissão e obediência, eles vão se mostrar aos sacerdotes, para que no meio do caminho, olha que coisa maravilhosa, os 10 são milagrosamente curados. Um milagre. Os 10 recebem uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E Deus é um Deus de oportunidades. Então que coisa maravilhosa. Aí um voltou, como nós lemos, todo feliz, dando glória a Deus, se prostrou, gratidão a Deus. Os outros 9 não sei o que foram fazer. Receberam a bênção, porque infelizmente é assim. Pessoas que elas, na verdade, elas querem o favor de Deus, querem a bênção de Deus, mas elas não querem nenhum tipo de comprometimento, nenhum tipo de compromisso, né? Mas a verdade é que um voltou dando glória a Deus. Jesus, cadê os outros 9? Vai, filho, a tua fé te salvou, tá? Pois bem, mas no capítulo de 18 de São Lucas, e eu quero pregar de uma forma sucinta sobre isso, Jesus também foi procurado por uma pessoa. Essa procura foi um pouco atípica. Os senhores vão entender por quê. Jesus foi interpelado por uma pessoa. Leamos para nós no Lucas 18. 18. O tema é, aqui ó, o jovem rico. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha que coisa interessante. Tá, um certo príncipe, eu não sei se é Mateus, que de fato diz que era, como o tema diz, que ele era um jovem e rico. Então fala da condição social e da característica dele. Um moço, um jovem. E o texto está dizendo que ele era rico. Se a Bíblia diz que ele era rico, ele era rico. E esse moço, ele interpelou o Senhor Jesus, ele abordou o Senhor Jesus, porque ele queria uma informação. Uma informação, irmãos, pertinente, que é do nosso interesse. Essa informação que esse moço queria. É do nosso interesse. O que ele queria saber? Ele queria saber o que é que ele tinha que fazer para ir para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Quem que não quer ir para o céu? Olha o interesse desse moço. E me chama a atenção, porque, primeiro que ele era rico, e depois ele era jovem. Com exceções, ainda hoje, a gente não vê, não é muito comum, jovens, quando eu digo jovem ali dos seus 18, 19, 20 anos, que já tem a sua vida econômica definida. Respeitando as exceções, mas não é muito comum. 17, 18 anos já com poder aquisitivo, já com
um patrimônio considerável. Esse moço tinha. A Bíblia não diz se ele herdou, se ele trabalhou e conquistou, mas ele era um jovem e era rico, abastado. Uma outra característica também um moço rico, jovem rico, meu irmão, com certeza tinha aquele carrão, devia ser aquele judeu bonito, com aquela barba bonita, geralmente quer curtir a vida, não é? Quer curtir a vida, o cara é rico, da alta sociedade, poder aquisitivo. E quem é rico, irmão, tem portas abertas. Quem é rico tem muitos parentes, muitos amigos. Compreende? Mas olha que interessante. Esse moço, ele queria saber, ele tinha preocupação de saber como ele poderia entrar no reino dos céus. Isso me chama a atenção. Isso me chama a atenção. Ele é um cara diferenciado. Estava preocupado com a sua salvação, com a sua alma. E ele chegou no Senhor Jesus e falou: o que eu faço para ir para o céu? Interessante que, em resposta a princípio à pergunta desse moço, né, a gente poderia imaginar que Jesus abriu um sorriso. Poxa vida, um jovem na flor da idade, bonito, rico, querendo saber das coisas eternas, das coisas espirituais. Que coisa linda. Só que Jesus deu uma resposta. Eu não posso dizer que Jesus deu uma resposta hostil, mas assim, foi uma resposta assim, foi uma lambada nesse moço. Jesus, ele não abriu um sorriso, ele não ficou contente. Ele deu uma resposta dura para esse moço, né? Sabe por que Jesus deu uma resposta dura para ele? Porque Jesus sabe das coisas. Sabe ou não sabe? Jesus sabe das coisas, senhores. Como que foi isso, pastor? Vamos lá. Verso 20. 19 ainda, né? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ó. Se fosse hoje, irmãos, com essa geração meio mimimi, diria: nossa, que homem grosso. O rapaz está ali querendo saber como é que vai para o céu, não é? Tem um interesse na sua vida espiritual. E Jesus falou: por que você está me chamando de bom? Poxa vida, você discerniu. Aí agora a maioria ganha. Ah lá, também entenderam, ó. Entenderam. Obrigado. Era isso que eu precisava. Mas olha que coisa, a resposta do Senhor Jesus. Dá a entender que Jesus deu uma lambada. Por que você está me chamando de bom? Irmãos, é evidente que Jesus é bom, é ou não é? Claro que Jesus é bom. Agora, por que Jesus assim deu uma resposta assim meio um tanto dura para ele? Primeiro, porque Jesus sabe das coisas. Ele sabe das coisas. E Jesus percebeu que esse moço chegou dando uma bajulada nele. Sabe, senhores, Jesus não quer saber de bajulação. A Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores. É isso que agrada a ele. Compreende? Ele não tem nada a ver com bajuladores. Sabe? Ele quer ver com pessoas que o adoram, que o amam de todo o coração. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus sabe das coisas, né? Jesus, então, diante dessa pergunta, desse questionamento, como o que eu faço para entrar no reino dos céus? Olha que coisa interessante. Jesus cita para ele os mandamentos, não é? Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Olha que interessante, Jesus citou para ele 5 dos 10 mandamentos. Olha, você sabe os mandamentos. Quando Jesus falou isso para ele, a Bíblia não diz, mas eu, sem deturpar o texto, eu vejo esse moço abrindo um sorriso. Porque diante da citação dos 5 mandamentos, esse moço falou: estou dentro, o céu é meu, estou salvo. Eita, eu achei que seria até mais difícil,
Eu estou dentro, aquele sorriso, e ele diz assim: Senhor, desde a minha infância, desde criança, desde muito novo, desde a tenra idade, eu pratico os mandamentos, conheço, eu pratico. Era um moço criado na sinagoga, que é a igreja dos judeus. Era um moço religioso instruído, porque ele diz que cumpria esses mandamentos que Jesus citou. Que cara crente! Era da igreja, era praticante dos mandamentos. No caso, o Pentateuco, o Torá, não é? Que é os 5 primeiros livros de Moisés, está alicerçada toda a fé judaica, né? A base da fé judaica. Ele falou: tá tudo certo. Se é isso, já sou salvo. E vamos analisar um pouco mais profundo. Quando Jesus falou para eles os mandamentos, e ele diz: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade, irmãos. Ele estava dizendo o seguinte: olha aqui, eu tenho não gastado, mas investido a minha juventude em praticar os mandamentos. Irmãos, isso é maravilhoso. Estamos falando aqui de um jovem ainda, milionário, rico, abastado, não é? Se ele cumprir os mandamentos desde a sua mocidade, então vamos lá. Olha que interessante. Então, quando Jesus fala, o primeiro mandamento, não adulterarás. Como ele falou que cumpria desde a sua mocidade, esse moço estava dizendo o seguinte: olha aqui, eu não adultero. Era um moço, porque veja bem, você falando de um jovem rico, com carrão, digo, o jovem bonito, bem apanhado, culto. As mulheradas ficam loucas, irmãos. Muitas mulheres ficam loucas por um homem desse. O cara encosta o Porsche dele, porque gente rica tem Porsche. Não tem ou não tem? Gente mora no bairro nobre. É cheiroso. Não é? Esse moço, irmãos, devia ser bonitão, como eu falei, aquela barba bem feita, aquele cabelo bonito, certo? Não adulterará, Jesus falou para ele. Ele falou: Senhor, eu sou casto, eu tenho consagrado a minha vida. Ele não era desses, irmãos, que usava o corpo dele para prazeres ilícitos. Ele era um cara santo, Edgar. Não prostituía, não adulterava, não frequentava a casa das primas, não, de jeito nenhum, certo? Ele falou que cumpria desde quando ele era pequeno, tá? Era um cara que consagrava o corpo dele, irmãos. Não tinha escapadinhas, puladinhas de cerca, porque tem alguns crentes que tem algumas escapadinhas, algumas puladinhas de cerca. Tem ou não tem? Tem crente que faz isso, irmão. Mas esse moço não fazia, não. Ele consagrava a vida dele. Não adulterava, não prostituía, porque não usava da posição dele para satisfazer os seus impulsos ou as suas concupiscências. Negativo. Vamos lá. Segundo mandamento que ele falou que cumpria desde criança. Não matarás, não adulterarás, né? Segundo, não matarás. Ele também, gente rica, com poder aquisitivo, muito dinheiro, quando tem desafetos, se o cara já é da pá virada, ele nem suja a mão, irmãos, ele só contrata. Tem dinheiro? Só contrata, não é? Mas esse moço, ele nunca usou do poder aquisitivo dele para tentar ceifar a vida de ninguém. Agora, o Senhor Jesus, ele disse assim, que quem odeia o seu irmão já é considerado assassino. Não foi isso que Jesus falou? Então, quando esse moço diz que cumpriu os mandamentos e que nunca tinha matado, ele estava também dizendo que ele não tinha ódio no coração. Por quê? Porque tem crente que tem ódio no coração. Tem crente que guarda mágoas, toma a Santa Ceia, louva a Deus, fala em línguas e muitas vezes o coração cheio de mágoas. E São Tiago, eu me lembro que São Tiago disse o seguinte, que se nós
quisermos ou querermos ser curados, nós precisamos liberar perdão. Tem gente crente, doente da igreja, às vezes dizimista, toma santa ceia, louva a Deus, às vezes está nos afazeres da igreja, doente porque não consegue liberar perdão, irmãos. Jesus falou que você odiar o teu irmão, você já é assassino. Esse moço não tinha mágoa, não tinha ódio. Gente rica, irmão, tem muito desafeto, tem muita, certo, mas ele sabia guardar o coração. E a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Esse moço tinha cuidado em guardar o coração dele. Não era um poço de ódio, um poço de mágoa. Me lembro Jesus falando a parábola sobre o credor incompassivo, que era aquele homem que devia R$1.000. E o credor foi lá, falou, paga o meu dinheiro, pegou ele, saculejou, e ele, me perdoa, divide para mim, tem misericórdia. O homem teve misericórdia, ele liberou ele, perdoou. Aquele que foi perdoado saiu dali, encontrou um que devia 500. Paga o que você me deve, e agora tem misericórdia. Não teve misericórdia. Foram lá falar para o Senhor, aquele que o Senhor perdoou os R$1.000, ele encontrou alguém que devia 500 e ele espancou, bateu só do pescoço para baixo. O Senhor mandou chamar aquele e falou assim, eu não perdoei você? Não deveria tu fazer o mesmo? E aí a Bíblia diz que o Senhor condenou ele, mandou lançar nas trevas. Olha aqui para mim. Quem tem mágoa no coração e ódio, irmãos, não entra no reino dos céus. Mas esse moço, o assunto dele, que ele queria saber como fazer o quê? Como entrava no reino dos céus. Então, ele falou, olha, eu não tenho mágoa, eu não tenho ódio. Eu nunca desejei a morte de quem quer que seja. Olha aqui para mim, irmãos. Quem deseja entrar no reino dos céus precisa liberar o coração. Precisa lidar com as mágoas, com as feridas, porque, infelizmente, os homens são maus. Ou melhor, nós somos maus. Viu? E relacionamentos, às vezes, causam feridas, machucaduras. E nós precisamos tomar cuidado, porque o perdão é uma bênção para nós sermos curados e para nós não perdermos a oportunidade de entrar no reino dos céus. Esse moço continuava com um sorriso nos lábios, porque ele falou, eu cumpro desde criança, eu não tenho mágoa. Davi dizia, Senhor, sonda-me, esquadrinha o meu coração, vê se há alguma coisa má em mim. Como é bom você estar limpo de coração, irmãos, porque os limpos de coração verão a Deus. Não deixa o diabo sujar teu coração. Se você quer entrar no reino do céu, o assunto predominante aqui, central, é que ele queria ir para o céu. E Jesus falou para ele, não matarás. Ele falou, eu não mato, eu não tenho mágoa, eu não tenho ódio, eu não quero mal de ninguém. Eu não quero destruir ninguém, irmão, porque tem crente que quer destruir o outro, irmão. Eu vou além, tem pastor que se deixar destrói o outro. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Nesses 31 anos já vi muita coisa. Destrói o outro sem misericórdia e no nome de Jesus. Viu? Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Jeremias 17, 7 ao 9. Diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí Deus fala assim, eu, Senhor, conheço os corações, esquadrinho para dar a cada um segundo as suas obras. Esse moço, ele disse, eu não tenho nada que comprometa a minha entrada no reino dos céus, escondido no meu coração, no tocante a esse sentimento. Que coisa linda, irmão, que cara santo. E ele com aquele sorriso, né? Porque ele falou, estou dentro, o céu é para mim. Aí Jesus, depois de uma, não furtarás, não furtarás. Ele deu um sorriso, por quê? Porque todo o patrimônio que ele possuía, toda a riqueza dele, ele sabia que não foi construído desonestamente, lesando quem quer que seja. O sorriso continuava no rosto dele. Ele falou, estou dentro. Porque tem crente que furta, viu, irmãos? E rouba. Vai falar que vocês não sabiam. Jesus que falou, não sou eu não, irmão. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me... Falando para o povo dele, não era para o povo do gesso, não. Não era para o povo que adorava o Exu, a Maria Padilha, porque tem gente que adora, não. Era para o povo que dizia que era o povo dele.
Vós me roubais e dizem que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Jesus, vou falar de novo, nos dízimos e nas ofertas. Mas faz parte dos mandamentos, não furtarás. Furtar é pegar quando ninguém está vendo. Né? Quando ninguém está vendo. Ah, mas Deus não entende isso não, irmão. Tocar naquilo, pegar que a pessoa não liberou, não sendo teu, é furto. Jesus, ele falou assim, ó, dá a César o que é de César, mas a Deus entrega o que é de Deus. Tem gente que dá para César o que é de César, não é? Mas para Deus não entrega o que é de Deus. Então, e dar a César, vamos falar a verdade, né, irmão? Eu fui ali encher a garrafinha d'água e passei perto do pastor Samuel que estava conversando, e eu falei assim para ele, falei, pastor, desculpa, não esquece de fazer meu imposto de renda. Falei para ele, porque ele faz todo ano, né? Olha aqui, irmãos, não furtarás, não pode furtar César também não. Está ouvindo? Tem gente que furta. Tem gente que furta César. O que é César? É o governo, irmão. É IPTU, SPJ, um monte de sigla horrorosa que eu faço, que a gente tem, mas tem que, Jesus falou que tem que dar César, que é de César. Se não der, está furtando, está lesando, está roubando, irmão. E esse moço falou assim, eu não vou para o inferno porque eu não roubo, eu não furto, eu cumpro esse mandamento, eu não pego o que é meu, eu não leso ninguém. Gente rica, irmãos, estamos falando aqui de o povo judeu, um povo cuja a economia se constitui na agropecuária e na agricultura, sobretudo na época. Então, provavelmente, como ele era rico, eu imagino que ele devia ser um dos maiores fazendeiros da região, um dos maiores agropecuaristas, esse moço, certo? E quem é rico e trabalha com isso tem o quê? Muitos funcionários. Ele pagava tudo certinho, irmão, não lesava ninguém. Por isso que ele continuava com um sorriso no rosto, que ele não furtava, não pegava o que não era dele. Tem crente que rouba, tem crente que furta, irmão. Pega o que não lhe pertence. Mas esse moço aqui, ele continuava o quê? Em paz. Tranquilinho, falou, eu estou dentro. É isso? O céu é para mim, porque eu não mexo no que é meu, no que é dos outros. Que coisa maravilhosa. Como é bom você estar em paz, irmãos. Viu? E saber que, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para recebermos, segundo o que tivermos feito por meio do nosso corpo, ou bem ou mal. Haverá o dia do acerto de conta, irmão. Isso aí não tem como fugir disso. Haverá o dia do acerto de conta. Então, esse moço aqui, ele falou, eu estou tranquilo porque eu não furto, eu não pego o que não é meu, eu não escondo nada que seja alheio. Que moço santo, Edgar. Que moço santo. Que maravilha. Vamos lá. Estamos falando dos mandamentos que ele falou que cumpria desde criança. Não furtará. Não dirás falso testemunho. Um cara que sabia guardar a língua. Não era fuxiqueiro, não era fofoqueiro. Porque muitas vezes, alguém para destruir o outro, usa do artifício de primeiro tentar comprometer ou desconstruir, não é? A credibilidade da pessoa. E aí sai fazendo o quê? Sai inventando mentiras para desconstruir a autoridade da pessoa, né? Quando Jesus falou assim para ele, não dirá falsos testemunhos. Não fala que, não, porque eu acho, falso testemunho, eu acho. Não sei se era, mas parecia o pastor Edgar. Parecia com ele, eu tenho quase certeza que era ele, né? E eu não sei, ele estava sentado lá no lugar, não quero falar mal, é para nós orarmos, tudo mentira, é para fofocar mesmo, é para fazer falso testemunho, e ele estava assim, ele estava com aquela garrafa que desce redondo na mesa, parecia o pastor Edgar. Irmãos, é uma espalhar falsa narrativa para queimar a reputação, falso testemunho, não entra no reino dos céus, irmão. Gente fofoqueira, linguaruda, sabe, que não cuida bem da sua própria vida, mas cuida da vida alheia, fala pelos cotovelos.
esse moço continuou com o sorriso nos lábios, porque irmãos, ele estava muito feliz. Quem tá feliz não tem tempo para ficar falando mal da vida alheia. Compreende? Ele não tinha tempo para ficar fofocando, emprestando o ouvido, como pinico, emprestando a língua, que tem crente de língua enferma, irmão. Pega uma coisinha que não tem nada a ver e vai aumentando e falando e jogando a opinião pública, às vezes dentro da igreja, contra uma liderança. Vai jogando a opinião dos demais. Certo? Faz parte dos mandamentos. Esse moço, em momento algum, tirou um sorriso dos lábios, porque ele não era fuxiqueiro, ele não era fofoqueiro. Ele falou: eu estou dentro, o céu é meu, porque eu não faço tais coisas. E que Deus nos guarde, irmãos. Esse moço tinha uma língua erudita. Como o salmista dizia: coloca um guardião nos meus lábios, Senhor. A Bíblia diz que toda palavra frívola que sair da boca do homem terá que dar conta no último dia. Por isso que Deus tem a misericórdia de nós, irmão. Quem fala muito tem a tendência de pecar muito também. A Bíblia diz que nós precisamos ser mais inclinados a ouvir do que a falar. Cale-se diante dele toda a terra. Não dirá falsos testemunhos, não acusarás, não condenará. Se não sabe, não fala, e se sabe, também não fala. Ora, em nome de Jesus. Chegou em você, meu irmão, não passa. Que isso pode destruir a reputação de um líder, de uma pessoa, de uma família. Quantas vezes a gente, como pastor, pede pessoas na igreja por causa de gente que empresta a língua para o Satanás, empresta a língua para o diabo, magoa as pessoas, machuca as pessoas por conta de falácias. E a Bíblia diz que os maldizentes, 1 Coríntios 6,9, os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Você não vê talvez pregar muito sobre esse tema, os maldizentes, mas está lá, 1 Coríntios 6,9, não vai entrar no reino dos céus. E esse moço queria saber como entrar no reino dos céus. E quando Jesus falou, não dirá falso testemunho, ele falou: graças a Deus estou dentro. Olha o sorrisão, que ele estava mesmo, que ele não era fuxiqueiro, não era fofoqueiro. Que cara santo. Estou todo, até arrepio aqui, estou até bege. Dá para perceber? Dá nada, né? Vamos lá. Aí para o final. Honra teu pai e tua mãe. O sorriso continuava no rosto desse moço. Por quê? Porque apesar de ser rico, apesar de ter um patrimônio considerável, ser da alta sociedade israelita, ele não colocou os velhos no asilo. Não pôs os pais no asilo, não. Ele cuidava do pai e da mãe dele. Por isso que o sorriso continuou no rosto dele. Porque tem gente, irmãos, que... pastor, o senhor não conhece minha mãe. O senhor está falando, irmão, o senhor não conhece meu pai. Mas onde é que está na Bíblia que tem que honrar o pai gospel e a mãe gospel? É honrar pai e mãe, irmãos. Eu moro em Taquaritinga e sou pastor há 11 anos em Monte Alto. Eu estou assim numa correria muito grande. Hoje eu passei toda manhã e parte da tarde fazendo aconselhamentos lá em Monte Alto. Graças a Deus, viu? Depois o Marquinhos falou, levou lá no açougue lá. Graças a Deus, porque falou: pastor, nós temos um açougue aqui, faz um espetinho, você quer ir? Eu falei: quero. Comi que nem um cavalo. E aí, educadamente, peguei a carteira e falei: não, aqui o senhor não paga nada. Eu falei: Deus abençoe. Guardei a... É verdade. Fala para ele amanhã. Coquinha gelada, entrei num espeto de carne e uma linguiça não sei com que lá, rapaz, que maravilha, né? Por que eu estou falando isso? Perdi até o vídeo. Honra pai e mãe. E por que eu estou falando isso, irmão? Então eu já tive Monte Alto, graças a Deus aqui. Amanhã, domingo, eu vou de manhã às 8h30, depois tem o culto das 18 horas. Segunda-feira, reunião de oração. Na terça, da resposta. Quarta, esporadicamente, às vezes reunião de homens ou de mulher. Quinta, uma vez por mês. Por que você não mudou ainda, pastor, para Monte Alto?
Porque eu ajudo a cuidar da minha mãe. Eu ajudo a cuidar de mamãe, a Dona Maria. Ela, graças a Deus, até plenas faculdades mentais, graças a Deus. Mas ela fica em casa segunda, tanto que eu levo ela para a reunião de oração, né? Fico o dia todo, de terça, de tardezinha eu levo na casa do meu outro irmão, porque eu venho para o culto, para não judiar dela. Aí na quarta-feira ele leva em casa de novo, passa toda quarta, todo dia de quinta, de tardezinha, eu levo na casa do meu outro irmão mais velho, né? Então, eu preciso mudar para Monte Alto. E Deus vai preparar. Mas assim, eu preciso com calma, porque senão eu vou ter que continuar indo para Taquaritinga buscar ela. E isso, ai pastor, como o senhor é santo. Não, é o meu dever isso, irmão. É meu dever, eu sou o caçula. E nós somos em 7, morreu 6, mas nem todo mundo ajuda. Então, pelo menos 3 irmãos, em 3 nós cuidamos da Dona Maria e cuidamos do nosso melhor. Esse moço continuava com um sorriso nos lábios, porque ele honrava o pai e a mãe dele. E a Bíblia diz que tem promessa: se quiser viver mais na face da terra, honra pai e mãe, irmãos. Aí você vê um bocado de gente jovem morrendo precocemente. Velho, vocês não sabem o que vocês estão falando. Ó, irmãos, é mandamento. Mandamento não é pedido, não, irmão. O ditado é muito claro: quem manda, quem pode e quem tem juízo. Então você vê um bocado de crente sem juízo, irmão. Sem juízo. Então esse moço continuou com um sorriso nos lábios. Por quê? Porque ele honrava o pai e a mãe dele. Viu? Ele honrava o pai e a mãe. Que rapaz santo. Eu vou falar a verdade, hein? Que Deus mande assim. Quem que não quer, pastora, ter uns 40 pelo menos desse? Rico e tão santo. Um cara desse morre, Val, eu mando direto para o céu, de primeira classe. Esse aqui está no céu. Eu vou ver lá no céu. Olha aqui para mim. Mas Jesus sabe das coisas, sabe ou não sabe? Jesus sabe das coisas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele não vê como o homem vê. Jesus não vê como nós vemos, irmão. A gente vê o exterior, a aparência, não é? E para qualquer pessoa, esse moço aqui, ele já tinha que ser consagrado a obreiro. Já tinha que chegar como obreiro na igreja, porque um cara santo desse. Mas eu repito, senhores, Jesus sabe das coisas. Ele nos conhece. No Apocalipse ele diz assim: conheça as tuas obras. Eu conheço. Olha aqui para mim, irmão. Jesus me conhece. Jesus te conhece. Ele conhece o homem, irmão. Ele vê aliás, agora mesmo ele está olhando. Ele conhece o nosso pensamento, a intenção do nosso coração. Ele sabe das coisas. E aí, irmãos, quando esse moço já estava todo feliz, convicto que o céu era dele, porque afinal de contas, o que o caminho, a verdade e a vida falou, ele falou: estou dentro, que é Jesus, João 14,6. Sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo, os 5 mandamentos que Jesus falou, ele falou: então, se o senhor tiver, estou dentro, sou salvo. Aí redobre a atenção que eu estou partindo para a finalização. Olha que coisa espetacular e como Jesus sabe das coisas. Verso 22. E quando Jesus ouviu isso, ouviu o quê? Senhor, eu pratico isso desde criança. Ó, não esquece o sorriso que ele estava. Satisfação, salvo, missão cumprida, sou cidadão dos céus. Oh glória, oh glória. Aí Jesus, irmãos, diz assim para ele, 22, e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. 2 pontos. Olha aqui para mim, irmão. Estou salvo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: ó, está te faltando uma coisa. O sorriso saiu do rosto. Jesus está dizendo assim para ele, e talvez para nós: você está um passo da vida eterna, mas ainda não tem direito, porque uma única coisa te separa do direito
de entrar no reino dos céus. Esse moço ficou preocupado, irmãos. Porque se Jesus está dizendo, irmãos, que ainda falta uma coisa, depois de cumprir todos os mandamentos, ainda falta uma coisa, Senhor. Você quer ver uma coisa interessante? Vai para São Tiago, ou não precisa se não quiser. Capítulo 2, verso 10. São Tiago 2,10. Eu vou beber água enquanto você procura. Depois de Hebreus. O sorriso se desfez do moço. O semblante dele mudou, ficou preocupado. Porque Jesus falou: olha, você está enganado, ainda você não está apto, você não chegou ainda. Há algo que te separa do reino dos céus. Há algo que te impede, se você morrer hoje, de entrar na salvação. Mas uma coisa só: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha a seriedade. Não, mas é só uma coisinha. Mas Jesus está dizendo: quem cumpre todos os mandamentos, toda a lei, mas se tropeçar em um, tropeçou em quê? Em todos. E Jesus não falou muito. Jesus falou o quê? Está faltando o quê? Uma coisa. Quem está entendendo o que o Senhor está dizendo? Alabaxuri canta arabacalamassara. O que é que está faltando, meu irmão? O que é que essa coisa que hoje te impediria de entrar no reino eterno? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Pode cumprir tudo, pode ser frequente, pode ser dizimista, não sei, pode... Mas se tiver faltando essa única coisa, não poderás entrar no reino dos céus. Porque o assunto dele era como ele entraria no reino dos céus. Por isso que eu falei que se nós como pastores, um cara desse, você fala: meu Deus, esse é salvo, é santo, prega a palavra, expulsa demônio, mexe com o demônio, você é um cara. Só que Jesus sabe das coisas. Por que Jesus sabe das coisas? Porque Jesus não vê a aparência, ele olha para o coração. Foi o que ele falou para Samuel. Quando Samuel, que era um dos homens mais santos da Bíblia, quase cometeu um equívoco grave, quase ungiu um dos filhos de Jessé que Deus não tinha escolhido. Porque Samuel olhou e foi pela aparência. E eu, como pastor, já errei muito com isso. Já cometi muitos equívocos. Compreende? Então, Jesus sonda o coração. Todo o tempo que Jesus conversava com esse moço, eu acredito que Jesus via ele como Deus. Porque Jesus é Deus, amém? E como Deus, Jesus sabia o que de fato estava no coração dele. Jesus sabia quem é que comandava a vida desse moço. Quem de fato era o Deus. Porque todo ser humano tem um coração que caracteriza um trono. A questão é quem é que está sentado nesse trono. Quem é que tem a primazia. Quem é mais importante. Jesus sabia, conversando com esse moço, que até de fato ele quer ir para o céu, porque todo mundo quer ir para o céu. Você encontra um ou outro aí miserável que vai falar: eu quero ir para o inferno mesmo. Você vai achar. Mas todo mundo, inclusive, diz que vai para o céu. Então Jesus sabia o que estava no coração, porque Jesus sabe das coisas, sabe ou não sabe? Sabia, irmãos. É por isso que Jesus falou: olha, ainda te falta uma coisa. Você está a um passo de ser salvo. Mas até então essa única coisa não deixa você entrar no céu. Eu estou fazendo uma pergunta: o que é que te afasta do reino dos céus? Eu estou pregando para crentes aqui. Mas foi isso que eu senti de pregar aqui hoje. Alabaxuri canta arabacalamassara manai. Esse moço ficou sério, moço. Emudeceu. A empolgação caiu por terra.
E nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Não é empolgação que nos salva, é o dia a dia. Jesus falou: se aquele que quiser vir após mim, quer andar comigo, tome a sua cruz e siga-me. Olha aqui, irmão, tem cruz. Você não vai encontrar crente fiel, salvo, sem cruz, irmãos. Não existe. Não existe. Em Apocalipse capítulo 3, verso 11, o Senhor falou assim: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda. Se Ele falou para nós guardarmos, a responsabilidade de guardar aquilo que foi nos dado, o direito à vida, a responsabilidade é nossa. Eu não sei, talvez até a semana passada você estava guardando e de repente, eu não sei, deixou de guardar por quê? O que é que está faltando para você ter plena alegria da salvação? O gozo do Espírito Santo testificando com o teu espírito que o teu reino está, o teu nome está escrito no livro da vida. Então, por isso que Jesus não bajulou, não aceitou a bajulação dele. Jesus não se impressionou com ele ser religioso. Aparentemente um moço santo, acima de qualquer suspeita. Jesus nos conhece, irmão. Ele sabe das coisas. Alabachuri canto urabacalamassai. Vende tudo que você tem. Pega todo o teu patrimônio. Pega as tuas fazendas, os teus carros. Pega as terras que você tem. Vende tudo, faz dinheiro, vende. Reparte dos pobres. E depois você vai vir e vai me seguir. Vai andar comigo. Agora, parece um tanto contraditório, embora eu sei que a palavra de Deus não é, porque lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, vai nos dizer que nós não somos salvos pelas obras. Nada que nós possamos fazer, irmãos, nos dá direito de entrar no reino dos céus. Tem a ver com o que Jesus fez. Amém? Tem a ver com o que Jesus fez. Agora, se as boas obras, se alimentar os pobres não nos dá direito a entrar no reino dos céus, por que Jesus pediu para esse moço vender tudo e seguir a ele? Porque quem governava esse moço era o Deus chamado Mamon. E ninguém via, mas Jesus sabia que estava lá dentro dele. Alabachuri canto urabacalamassai. Esse moço tinha aliança, a riqueza era o Deus dele. Muito mais importante do que Jesus, a porta que conduz à salvação, o caminho, a verdade que nos dá a vida eterna. Muito mais importante para esse moço era o patrimônio, eram os bens que ele tinha. E é um erro muito grave, irmãos. O nosso ministério não pode ser mais importante. A nossa família não pode ser mais importante. Os bens, aquilo que Deus nos permite ter como mordomos para nós administrar, não pode ser mais importante. Nenhuma bênção pode ocupar o lugar do abençoador, senão nós não entraremos no reino dos céus. Se ele não tiver o primeiro lugar na nossa vida, um outro lugar ele não quer. Porque faz parte, do primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Deus não, aleluias, negocia princípios. E esse moço achou que ia arrebentar, abafar com Jesus, mas Jesus nos conhece, Ele sabe das coisas. Ele sabe quem somos. Alabachurianda arabacalamachai. Vende tudo, abre mão. Jesus ali, senhores, não é regra. Nós não ensinamos isso na igreja, que você tem que vender a tua casa para dar para quadrangular, não tem isso. Eu sei que essa igreja também não tem. Você tem que vender a tua casa para dar para a igreja, ou para quem quer que seja, vender o teu carro. Irmãos, eu tenho o trovão azul. Eu não vou dar meu trovão azul para ninguém, não. Terminei de pagar o mês passado, Clériston. Trovão azul é minha caminhonete. Eu gostei, irmão, é gostoso andar de caminhonete. A gente aprende a gostar de coisa boa. E por se eu não vou dar, por que eu vou mandar para os outros dar as coisas? Jesus estava querendo libertar esse moço, irmãos. Queria libertar o coração dele, que ele estava preso. A Bíblia diz, São Paulo falou que o amor ao dinheiro não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não podereis servir aos dois senhores.
Não pode sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Esse moço era um escravo, irmão. Um religioso escravo. E infelizmente está assim de gente dentro da igreja, às vezes até no altar, que são verdadeiramente escravos das suas emoções. São apegados, presos naquilo que é palpável, tocável. E o nosso Deus é espírito, e Ele se agrada de quem adora Ele em espírito e em verdade. Se Ele não tiver a primazia, o primeiro lugar, um outro lugar, Ele não aceita. Por isso que Ele tocou na ferida, falou, você tem que renunciar. Porque não tem, irmãos, verdadeiramente o evangelho. Não é o evangelho que estão pregando por aí. Um evangelho vem como está, fica como está. O evangelho do oba-oba é Jesus é amor, a coisa light, mentira. Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Renúncia. Renúncia, irmãos. E às vezes, o que é que está faltando? Às vezes é uma paixão, é um relacionamento ilícito. Não consegue se desprender, né? Era uma calúnia quando falaram que viram o pastor Edgar lá, né? Quando eu brinquei. Mas tem gente que de fato, irmão, não consegue se desvencilhar daquela que desce redondo, da caipiroca. Não, pastor, é um happy hour, gospel. Não existe com caipirinha, com vinhozinho, com cervejinha, irmão. Ainda te falta uma coisa. Você está a um passo de ser salvo, Jesus falando. Mas você não é ainda. Você está equivocado. Foi isso que Jesus falou para ele. Você está completamente enganado. Que tem de crente enganado, irmãos, achando que está tudo certo. Quando na verdade, irmãos, existe um Deus com D minúsculo entronizado dentro dele, na vida dele. Sabe, irmãos, eu digo com muito temor. Eu fiquei viúvo em 2013. Quando eu cheguei na igreja, eu não queria saber esse negócio de ser pastor. Não tinha nem interesse. Muito menos músico, não sabia, nem tinha. Mas eu me lembro claramente que eu sonhava em ter uma família. Sempre sonhei em ter uma família. E Deus me deu, irmãos, uma esposa maravilhosa, 2 filhos maravilhosos, que eu amava pra caramba. E do jeito que veio, de uma forma linda, de uma forma... Eu não vou falar linda, irmão, mas do jeito que veio, Deus levou. Como disse Jó, Deus deu, Deus tomou. Foi muito difícil para mim, irmãos. Mas por que eu estou aqui e continuo amando Jesus? E ainda Jesus me deu trabalho, como deu para Elias, quando estava meio depressivo. Vai ungir Jeú, do rei de Israel, vai ungir Eliseu, o profeta, vai trabalhar com depressão aí, pensando que acabou o teu ministério. Sabe por quê, irmão? Porque eu amava demais ela, mas ela nunca foi meu Deus. Por isso que senão eu não estaria aqui, irmão. Não sei o que seria de mim nem dos meus filhos. Ainda te falta uma coisa. Quando Jesus falou isso, para finalizar, irmãos, o moço que estava com um sorriso, interessadíssimo em entrar no reino dos céus, ele baixou a cabeça, irmãos, deu as costas para Jesus e foi embora. Faz mais de 2000 anos que aconteceu isso. Eu pergunto para os senhores, onde é que está a alma desse moço? E vai permanecer eternamente. Por causa do que, pastor? Uma coisa. E Tiago falou, se faz cumprir tudo e tropeçar em um, para Deus tropeçou em tudo. A pergunta é, o que é que falta para mim e para você? O que é que está faltando? Eu não sei. Esse moço falou, o quê? Eu vou abrir mão de todo o meu patrimônio, da minha fortuna. Deu uma olhadinha assim para Jesus, irmãos. Baixou a cabeça assim, olhou para os pés, tudo cheio de poeira, o pé de Jesus. Não tinha asfalto na época, né? Aí ele deu uma olhadinha assim, levantou os olhos, viu a mão de Jesus cheia de calo. Jesus era carpinteiro, né? Falou, o quê? Eu vou ficar pobre e virar crente para andar pela fé atrás dele? Abrir mão dos meus títulos, do meu prestígio da alta sociedade, do conforto que o dinheiro pode me dar, do prazer, para andar atrás do Nazareno, do Galileu. Estou fora. E aí, irmãos, ele está na eternidade, esse moço. Então eu deixo essa palavra e deixo essa pergunta. O que é que está faltando? Essa única coisa que pode te impedir de entrar no reino dos céus. Corrija em nome de Jesus. Corrija. Alabachuriandaramacalamassai.
Orianda lamassuri micalamachai. Acerta enquanto há tempo. Alamai decante oramachuri micalamachai. Se a pastora Creuza, pastor Edgar permitiu, eu queria fazer uma oração. Sinta a presença de Deus aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Alabachuri micalamachai. Eu gostaria de fazer uma oração por você que entendeu a palavra. E humildemente você, pastor, não, eu não estou entendendo, não, então não é com você não. Porque o Espírito Santo não te acusa não, mas ele te convence porque te ama. Deus amava esse moço. Jesus amava esse moço. Mas ele queria saber como ir para o céu. E Jesus, irmãos, não fica com rodeio. A palavra de Deus não amacia. A palavra de Deus é o prumo que coloca, que acerta a situação. O verdadeiro evangelho nos confronta. Olha aqui, Deus não te trouxe aqui para te afrontar não, mas para nos confrontar, para o nosso bem. Eu não conheço você, a tua vida, mas se o Senhor falou e você entendeu, se você quiser, porque o Senhor falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Esse moço fez uma escolha, ou escolha desgraçada que ele fez, ou escolha miserável que ele fez, porque ele não quis seguir Jesus, ele não quis tomar a cruz, e foi pelo caminho dele, foi pela porta larga, para o caminho espaçoso, onde ele falou, eu continuo sendo dono do meu patrimônio e do meu nariz, mas Jesus falou, essa porta leva para a perdição eterna. Comigo é o caminho estreito, a porta apertada, mas leva para a salvação. Mas Jesus falou assim, mas são poucos que entrarão por elas. Olha, Deus está nos dando a oportunidade de fazer parte desses poucos. Alabachuri canto rabacalabassai. Então eu quero orar por você, se você entendeu e você sabe o que é essa coisa que Deus está falando que falta, que talvez você tenha cumprido tantas coisas, às vezes você está cumprindo com excelência, mas está a um tropeço, está tropeçando em um, e Deus manda te dizer, para mim você está tropeçando em todos. Se você quiser fazer um propósito com Deus, eu vou descer aqui, me permita. Se você quiser, eu não vou insistir muito. Você vai sair do teu lugar e vai vir aqui. E eu vou orar com você, se você quiser. Tem que ser agora. Pastor, eu entendi, eu sei o que Deus está falando comigo. E eu aceito o que o Senhor está falando. Se você quiser, vem aqui agora, moço. Eu não vou ficar insistindo. Se quiser, venha. Soberano e eterno Deus, eu quero te louvar, Deus, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa tarde. Te louvo por essa palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda, ó Deus amado. Que bom que a tua palavra, Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ó Deus amado, a tua palavra mostra a verdade, Senhor. Não nos deixa confundidos, não nos deixa no escuro, ó Deus amado, achando que está vivendo algo quando não está, achando que estamos agradando quando... Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos confronta, Senhor, mas também nos leva para mais perto do Senhor. Mostra assim a nossa insignificância, as nossas falhas e fraquezas, mas também aponta para tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Nós não queremos, Deus, agir como esse moço. Então eu estou pedindo, nos ajuda, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Ó Pai querido, guarda o nosso coração, para nós não, ó Deus, ficarmos presos naquilo que pode comprometer a nossa própria salvação, que é, ó Deus, o mais importante na nossa vida, porque o Senhor falou, o que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele perder a sua alma? Então, por favor, Deus, nos dê graça, nos ajuda, e Deus, confronta mesmo as nossas vidas, fala mesmo, porque o Senhor falou que castiga e corrige quem o Senhor tem por filho, Pai.
Oh Senhor, o Senhor castiga quem o Senhor ama, o Senhor corrige quem é filho, e nós não somos bastardos, ó Deus amado, nós não somos gerados, ó Deus amado, da perversidade. Nós tivemos a oportunidade de nascermos de novo da água e do Espírito, Senhor, e nós te louvamos por essa graça tão preciosa que generosamente o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus, que essa casa de oração seja abençoada, Pai. Que essa igreja continue sendo abençoada, ó Deus, em nome de Jesus. Tem muitas almas ainda nessa cidade, perdidas, Deus, desorientadas, pessoas que estão escravizadas na idolatria, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento delas, Pai. Mas aqui está essa porta aberta, Senhor, que o Espírito Santo atraia essas pessoas para esse lugar, homens e mulheres, moços e moças, Senhor, que estão aí perdidos, influenciados, ó Deus, pelas trevas, que em nome de Jesus, que eles encontrem essa porta aberta e entrando aqui sejam convencidos pelo Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, muito obrigado em nome de Jesus, pastora, pastor, eu agradeço, gratidão a vocês pela oportunidade, viu? Vamos aplaudir Jesus, receber o pastor Edgar. Amém. Muito obrigado. Amados, rapidinho, vamos lá para o nosso sorteio. Luísio, Fernando, vamos lá? Nós temos sorteio, pastor. Os irmãos de Monte Alto já queriam pegar o brinde, a hora que chegasse aí, já queria pegar o brinde antes de ir embora. Amados, 36, o irmão é 36 ali, o meu é 28, eu falei, depois de 8 vem o teu. Pastor, Deus abençoe pela palavra, né? A hora que o senhor começou a ministrar, eu falei, puxa vida, eu já sentia, pastor, eu falei, eu sei onde ele vai chegar. Eu não ia, da pergunta ali, faltou, né? Faltava um, eu não ia levar para Tiago, né? Mas eu imaginei, pastor, eu falei, puxa, Deus seja louvado. Amém? Amados, nós sempre temos alguns patrocinadores, né? Que nos abençoe. Pastor, você gosta de churrasco? É? Então o senhor já vai ganhar um pão de alho, tá? Você já vai ganhar. Se o senhor comeu carne hoje, você vai comer o pão de alho amanhã. Ó. Amados, nós sempre temos alguns patrocinadores, né? Eu gostaria de agradecer a Ruval, que sempre nos patrocina, Casa Rocha, do nosso irmão Bruno não está aqui, Shopee Variedades, Sidewind, o nosso irmão Nemos Perfumaria, Academia Evolution, Vieiras Barbearia, ganhamos alguns cortes de cabelo, e a Padaria Pão Gostoso do nosso irmão Cláudio, né, que nos patrocinou com aquele abençoado pão, esse pão de alho, né, e mais algumas outras coisas que a gente sempre é abençoado aí com o nosso irmão Cláudio, amém? Então vamos lá, Luiz, rapidinho aí, vai no celular aí. Irmãos, meu número é 28, tá? Tá aqui já, eu vou deixar aqui, ó, que depois ganha aí. Irmãos, ó, a academia, deixa eu só falar alguma coisa para os irmãos. A academia tem uma data de validade, tá? Dá pra passar, pastora, porque é barbearia, é shampoo de lavar carro, é shampoo de lavar carro, então é corte de cabelo, dá pra lavar moto. Irmãos, então vamos lá, né? Então assim, ó, aquele que ganhar, né, a academia, então os irmãos de Monte Alto aí, se de repente falar, ó, eu não vou estar conseguindo ir fazer academia. Ó, um ano de academia, irmãos. Então vamos lá, amados. Ó, começando então aqui, né? Ó, olha só, olha isso, amados. Ó, lava, cera, esponja, tem tudo aqui, ó. Vamos lá. Número 18. Número de... Aê, Francisco, hein? O Francisco da outra vez ele ganhou de carro, agora novamente aí. Deus abençoe, Francisco. Deus abençoe, viu? Vamos lá tirar uma foto aí.
corte de cabelo. Vamos lá? 24. Aê, Edu! Aê, Eduzão! Vou tirar uma foto aqui, Edu. Ó, agora a academia, tá bom? A academia aqui tem uma data de validade, tá? Do dia 10 do 4 ao dia 10 do 5, tá? É 30 dias, você vai ganhar. É o irmão Carlos ali? Ô, irmão Carlos, Deus abençoe, eu não tinha visto o irmão aí, Deus abençoe. Muito obrigado aí pela sua presença. 23. Aê, Carlos. Carlos, é pra ir, hein, Carlos? Se não for, vai pagar uma multa, viu? Vou passar o teu endereço lá, ó. Paga uma multa aí, ó. Vamos lá, uma foto aí. Vamos lá. Ó, um pão de alho aí, ó. Tá bom? Pro seu churrasco de amanhã. Vamos lá? Número 2. Número 2. Não? Aê! Olha lá, ó. Do Medina aí, ó. Vamos lá? O que seria isso aqui, Nemo? Você sabe o que tem aqui ou não? Ó, um vale compra da Sidewind, tá bom? No valor de R$350. Número 14. Aí, Carlão, de novo? Não, caramba. Vai lá, Carlão. Uma outra academia. Número 22. Vamos lá, Carlos. Ei, Carlão. Carlão, Deus abençoe pela sua presença, viu? Deus abençoe, viu? Aí, toda vez que o Carlos vem aqui, ó, o Carlos é presenteado aí, ó. Bom, o Carlos é da igreja do pastor Saulo. Um presente aqui do Nemos. Isso aqui é do Nemos. 32. 32. Não? Vamos lá. 7. Aê, Gabriel. Corre aí, Gabriel. Corre aí, Gabriel. Então vamos lá, ó, um outro presente aqui, o vale presente, número 30. Vale academia aí. Vale academia, Samuel. 30 dias, ó. Ganhamos aí, ó. Número 46. Aí, Max. Aí, Max. Falou que tava precisando aí fazer umas academias aí, ó. Pronto aí, ó. Aqui, Fernando. Olha lá. Então vamos lá. Número 21. Celine. É seu, Aline, verdade? Então vamos lá, Aline. Parabéns. Pode cortar a cabeça. Ó, um outro corte de cabelo, número 38. Ninguém?
Ô guerreiro. Ô guerreiro. O kit de limpeza aí não, ele corta o cabelo aí. Ele corta. Amados, o nosso último kit aqui, 34. Amém. Amados, Deus abençoe a todos, né? Já agradecemos os nossos patrocinadores. Muito obrigado pela sua presença. Erlão, Deus abençoe de coração mesmo aí. O irmão Joãozinho de Taquaritinga também tá. Irmão Joãozinho? O irmão Joãozinho de Taquaritinga, olha lá, glória a Deus. Eu não tinha visto também, irmão, me perdoe. Irmão Joãozinho, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe vocês aí, os nossos visitantes, tá bom? Pastor Dair, os meninos de Monte Alto. Deus abençoe a todos aí. Nós louvamos a Deus verdadeiramente pela sua vida. Amém? A palavra está com a pastora que vai nos estar dando a bênção apostólica. Olha, eu ganhei 2, mas não aconteceu nada, viu? Amém, amados? Bom, primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade de nós passarmos essa tarde tão grandiosa aqui, né? Foi muito bom. Muito obrigada, pastor. Deus continue te usando, viu? Que o Espírito Santo continue tratando com você no momento das suas mensagens, das suas orações. Que o Senhor esteja sempre presente, te orientando, te dando graça. E para nós foi uma bênção, viu? Foi muito bom ter o Senhor aqui, tá? Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, os irmãos que vieram nos visitar. E os nossos irmãos daqui, né? Muito obrigado. E eu sei que Deus, Ele é aquele que trabalha na nossa vida. Quando nós deixamos, né? E quando nós deixamos, o Senhor faz. E essa palavra dessa tarde foi assim muito forte, muito grandiosa. E eu sei que ela tratou de uma forma especial com cada um de nós. De uma maneira, de outra, o Senhor tratou com cada um de nós. Até nos alertando, né? Para nós termos o cuidado com a nossa vida, da maneira que nós vivemos. Vamos ver se nós não colocamos outra coisa em primeiro lugar, que isso é um perigo, né? Mas glória a Deus por tudo. Fica de pé no seu lugar. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o teu retorno seja abençoado, que os anjos do Senhor se acampem ao redor dos seus veículos e que a graça e a paz permaneçam em nós. Amém? Amado Espírito Santo, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Obrigada a Deus por esta oportunidade, por esta tarde tão grandiosa, Pai. Espírito Santo de Deus, obrigado porque a tua presença foi muito linda aqui, Senhor. E nós pudemos sentir a tua graça, sentir a tua presença, Senhor. Pudemos sentir de uma forma tão linda e tão especial. E agora, Senhor, quando o Senhor então nos leva de volta para a nossa casa, Senhor, que o Senhor nos leva amparado em Ti, ó Deus, leva o Teu servo, Senhor, amparado em Ti, e que cada um de nós, Senhor, possamos voltar amparados em Ti, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, permaneça em cada coração, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, e viva Cristo nosso Salvador. Amém? Despeça do teu irmão que está do seu lado. Diga que foi